Amém. Amados, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, em Hebreus no capítulo 11. Aleluia. Hebreus 11, versículo 6. Todo mundo já sabe sobre o que nós vamos meditar hoje, amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Irmãos, esse versículo, ele fala algumas verdades que elas são assim, para as quais não há meio termo. Ele começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele usa a palavra impossível, ele está dizendo que é algo indispensável nós termos fé para agradar a Deus. É algo fundamental, é algo imprescindível para se agradar a Deus. Existem outras formas de agradar a Deus, mas sem essa não há nenhuma possibilidade. Se você quer agradar a Deus de outras formas, você pode tentar fazê-lo, mas se você não tiver a fé, não existe como agradar a Deus. Ficou claro isso para nós? É impossível agradar a Deus sem fé. E ele diz mais: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que nele crê, que Ele existe, pelo menos isso. Porque se você não crê que Ele existe, se você duvida da existência dEle, se você duvida que Ele vive, que Ele te ouve, que Ele é um Deus presente, Emanuel, então é impossível haver essa relação. E aí ele diz que não somente que é necessário crer que Ele existe, mas também que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Gente, esse é um Deus lindo, porque Ele se manifesta a nós como alguém que Ele presenteia, Ele gratifica alguém que o busca simplesmente por buscá-lo, simplesmente por querer estar na presença dEle, simplesmente por querer agradá-lo. É indispensável isso. No versículo anterior, no versículo 5, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí ele começa o próximo versículo, o autor dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi assim que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado ao Senhor, porque ele foi achado. Ele buscava, Enoque, através da fé, a comunhão com Deus. Através da sua fé, Enoque andava com Deus. E aí ele não foi mais encontrado sobre essa terra. Irmãos, é indispensável que a gente ande em fé. Nós declaramos uma fé que nós vivemos nela, nós declaramos, nós somos, nos autodenominamos e somos, chamados por outras pessoas de crentes. E crente nada mais é do que alguém que crê, de alguém que tem fé. Só que nós temos realmente, tem sido de fato, nós temos usado esse nome, esse título, com fidelidade, na prática, nós temos exercido essa fé. Eu gostaria que a gente, nessa noite, meditasse a respeito disso, a respeito da profundidade do que é andar em fé, do que é viver em fé, os atributos de quem vive em fé, de quem anda em fé. E depois que eu já havia preparado tudo e eu já estava já tomando banho para vir, o Senhor me tocou assim de uma forma tão profunda, que tudo isso que Ele havia ministrado ao meu coração a respeito de fé,
não se tratava a respeito de coisas que nós temos para receber dele. Não se trata de coisas, não se trata de bênçãos, não se trata de nada material, se trata dele. Quando ele falou comigo a respeito de Enoque, e ele fala que Enoque não foi mais encontrado nessa terra porque ele andava com Deus e ele agradou ao Senhor, porque ele teve fé. Ele teve comunhão com Deus. Irmãos, todas as coisas que a gente vai falar durante toda essa palavra, o fundamental de tudo isso é ter comunhão com Deus. O fundamental de tudo isso é andar com Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então a nossa fé ela não deve ser para nosso benefício próprio. A nossa fé ela não deve ser em torno dos nossos interesses. A nossa fé ela não deve ser nada sobre nós, mas tudo sobre Ele. Tudo para agradar a Ele. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos nessa primeira parte do versículo é que é impossível agradar a Deus sem fé. E aí a segunda coisa é que é necessário. Duas coisas são necessárias. A primeira é crer que Ele existe. E a segunda é que Ele se torna galardoador. Ele se torna, Ele dá presentes, Ele dá gratificações para aqueles que os buscam. Amém? Mas afinal, o que é fé? Mas afinal, o que é fé? Todo mundo sabe o que é fé. Hebreus 11:1 fala. Amém? Todo mundo sabe. Como assim? Perguntar o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu sei o que é fé. Quantos de nós vivemos a fé? Quantos de nós vivemos essa certeza dessas coisas que nós esperamos? Irmão, porque certeza não existe nem um risquinho de dúvida quando você fala que tem certeza. Amém? Quando alguém pergunta se você tem certeza, você afirma, tem sim, certeza você. E aí muitas vezes a gente diz absoluta. Tenho certeza absoluta com relação a alguma coisa, a menos que a gente assim não queira ser muito fiel às nossas afirmações, a gente vai usar essa palavra certeza com já não precisa nem usar o absoluto na totalidade dela. Eu tenho certeza. Mas se a gente não tem certeza, se a gente esquecer um pouquinho, se a gente não, tem algum restinho de dúvida, rapaz, olha, eu estou aqui pensando bem, eu vi que eu não tenho certeza. Quando o Senhor fala que a fé é a certeza de coisas que se espera, não existe nenhum risquinho, nenhum resquício de dúvida nisso. Não pode haver nenhum resquício de dúvida dessas coisas que nós esperamos quando nós declaramos que temos fé. Em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 24 e 25, diz: porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se você já está vendo, você não está esperando, você já está vendo. Então a esperança, ela fala de coisas que não vemos. E é o que vem definir a segunda parte do versículo da definição de fé. É a convicção de fatos que não se veem. Então, quando nós declaramos que temos fé, não é uma questão de existe uma possibilidade de que aquilo aconteça. Quando nós falamos de fé para a nossa salvação, nós não podemos ter nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Amém? Não é uma possibilidade que nós seremos salvos. Talvez eu seja salvo, talvez não. Vai depender se eu agir assim, se eu não agir assim. Quando eu falo da minha fé para a salvação, eu falo de uma convicção, de uma certeza absoluta. Amém? E é nessa certeza que nós nos baseamos.
Não é pela nossa força, mas é pela graça do Senhor em nossas vidas. Porque pela nossa força nenhum de nós conseguiríamos. Amém? Alcançar essa salvação que nós esperamos. Então, nós temos certeza dessas coisas, nós temos certeza de que Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que Ele nos ouve. Nós temos também outras promessas de Deus, nós temos certeza de que Ele é fiel para cumprir essas promessas. Então, por que nós não vivemos de acordo com essas promessas e essas palavras? Um primeiro ponto, um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar com os irmãos a respeito da fé é: a fé, ela não pode se basear em circunstâncias. Primeiro ponto, a fé não pode se basear em circunstâncias. Ela não está atrelada às circunstâncias. Como esse último versículo que a gente leu. Não se trata daquilo que a gente está vendo. Se trata de uma certeza de que Deus, Ele é poderoso para fazer. Quando a nossa fé, ela se baseia em circunstâncias, quando as coisas estão bem, quando as circunstâncias elas mostram para nós uma realidade, né, de que eu posso crer, tá tudo bem, tá tudo certo, Deus é fiel, irmão, Deus é fiel, Deus é bom, a palavra de Deus é fiel, tá tudo dando certo. Mas aí quando não dá certo, quando aparece uma enfermidade, quando aparece uma situação que eu não posso resolver, quando aparece uma conta que o negócio, na verdade foi eu fiz, né? Que eu não consegui administrar para não entrar nela e eu me desespero, porque a desesperança, ela é nada mais, nada menos do que falta de fé. Ele é o Deus que nos sustenta. Se nós vivemos por fé, irmãos, a gente tem que andar igual doido. Nós temos que ter a loucura que é a loucura pro mundo. Mas para Deus é sabedoria. O Senhor tem ministrado nessas últimas semanas ao meu coração, muito profundamente ao meu coração a respeito de fé, né? As meninas que fizeram o discipulado comigo nessas últimas 2 semanas já têm ouvido, vai se tornar um pouco repetitivo algumas coisas que eu contei daquilo que o Senhor está ministrando no meu coração e de coisas da forma como o Senhor tem confrontado a minha postura de fé, né? Aconteceu naquele último jejum que o Senhor, né, colocou no meu coração para fazer, e o Senhor colocou no meu coração para tomar posse a respeito de uma situação que ela parecia impossível. E aí o Senhor colocou no meu coração: toma posse sobre isso. E você não vai mais orar a esse respeito, você vai só me glorificar a respeito disso, e creia que você já recebeu. E eu falei amém para o Senhor. E comecei a glorificar o Senhor a respeito disso. E só que aconteceu um belo dia que a situação, as circunstâncias, elas me mostraram que aquilo ali não era verdade, que não era real, que eu realmente não havia recebido aquela bênção, aquela vitória e aquela solução daquele problema. E na hora que eu me deparei com aquela situação, né, eu até comentei com a Manu, eu acho que eu comentei com outra pessoa. As lágrimas, elas vieram até aqui assim. Quando elas foram chegando assim nos meus olhos, aí eu falei assim: quer saber uma coisa? Não é que a gente não possa chorar não, mas nessa hora eu falei: eu não vou chorar. Porque se eu chorar, é um sinal, é uma prova que eu estou dando de que eu estou crendo nessa situação, de que eu não estou crendo naquilo que eu digo que estou crendo. É um sinal de que eu estou me abatendo por isso. E eu não vou me abater por causa disso. Eu não vou me demover desse lugar de fé que o Senhor me colocou. Eu não vou abrir mão dessa bênção que o Senhor já me entregou. E em nome de Jesus eu não abro mão.
dessa bênção que eu já recebi. Não parece coisa de doido? Porque a situação está te mostrando uma coisa, só que Deus já te mostrou algo. Que mesmo este algo que Deus já te mostrou no Espírito, ainda não esteja acontecendo no físico. Eu acho interessante, todas as vezes que eu falo disso de fé, eu me lembro dessas realidades que os HQs, os filmes da Marvel e dessas realidades paralelas, desses mundos multiversos, não sei o que não sei o que eu não entendo bem, que é a mesma pessoa, não sei quantos universos. Só que existe, eles têm consciência que existe uma realidade, por isso que eles colocam nos filmes, viu? Existe uma realidade que não é só a nossa, desse mundo físico, embora não seja daquele jeito que eles acham que é, mas existe uma outra realidade que é espiritual. E que ela é real. Ela é muito mais real do que essa aqui, física, que nós vemos. Nós não podemos andar por vista, nós vamos já ver o versículo que está aqui, no decorrer da mensagem. Então, irmãos, essa situação ela aconteceu à noite, e aí, quando foi no outro dia, que eu acordei, aquela circunstância que me mostrava tudo errado, já não existia mais. Tudo contrário à minha fé, ela já não existia mais, ela já não estava mais lá. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse me entregado, se eu tivesse começado a chorar, se eu tivesse, não por chorar, mas por sair do meu lugar de fé, eu teria sido vencida pela incredulidade. E de lá para cá, essa realidade de fé ela tem somente sido reafirmada, porque eu não abri mão, não somente pela minha atitude, mas pelas minhas palavras. Eu não declarei mais nada contrário àquilo que o Senhor havia colocado no meu coração. E isso quer dizer que não vai mais se levantar nenhuma mentira do diabo com relação a isso? Pode se levantar, sim. Eu só não vou mais crer nas mentiras do diabo, amém? Amém. Eu vou crer na palavra e na verdade do Senhor para a minha vida, porque foi Ele que colocou no meu coração. O único problema que existe, com relação a nós exercermos fé e vivermos por fé e andarmos por fé, é que muitas vezes a gente deixa a dúvida entrar. E aí nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, que dúvida e fé as duas não andam juntas. Então, em 2 Coríntios 5:7 diz que não andamos por fé, e não pelo que nós vemos. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Amém? Amém? Amém. Então vamos andar por fé e não pelo que nós vemos. Se ainda não dá para ver, não significa que não existe. Só porque ainda não dá para ver. Romanos 4:17b diz assim: Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Eu acho lindo isso. Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. E todas as vezes que eu vejo esse versículo, eu me lembro de Deus criando o universo. E aí eu fico olhando para a grandeza, para as maravilhas, para a imensurável obra de Deus. E aí eu penso assim, gente, embora a palavra já diga isso, não há nada impossível para Deus. Porque Deus criou através do poder da sua palavra todo o universo, em toda a sua complexidade, com toda a sua grandeza. E Ele botou tudo funcionando perfeitamente, de forma que nem precisa mais de uma mãozinha dele lá fazendo manutenção de um outro. A gente vai lá e vai destruindo, algumas coisinhas. Mas eu até creio que nós somos usados para cumprir, o que já está escrito, que isso aqui tudo vai se acabar como fogo,
E aí, assim, não é que a gente precisa apressar, né? Não é que a gente precisa, né, destruir a natureza, as tartaruguinhas. E aí, irmãos, ele traz à existência as coisas que ainda não existem e ele vivifica os mortos. Eu fico me imaginando, sabe, quando, por exemplo, se eu estivesse ali com Jesus na hora da multiplicação dos pães, ele pergunta assim, o que é que vocês têm aí, né? E aí ele diz, rapaz, tem aqui 5 pãezinhos, tem 2 peixinhos também. Nossa, tá vendo? A quantidade de gente que tem? Pois é, são só 5 pães. Aí Jesus diz, mas traga aí. Sim, Jesus, não é assim. Não adianta nada, Jesus, não adianta nada. Às vezes a gente fica nessa teima com Jesus. Jesus querendo fazer, Jesus ali pronto para fazer, pedindo apenas de você o que você tem para entregar a Ele, para que Ele possa multiplicar. Só que você diz assim, não, Senhor, não vou entregar porque isso que eu tenho é muito pouco, não vai adiantar nada. A Bíblia diz que a fé, ela é semelhante a um grão de mostarda. O grão, quando a gente planta na terra, se ele for regado, se ele for cuidado, assim, não tem como ele não nascer e não frutificar. É isso que acontece com o grão. É isso que acontece com a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser como um grão. A gente planta ela. Quando a gente planta ela, a gente está entregando nossos 5 pães para Jesus, amém? E aí ele multiplica. E aí ele alimenta uma multidão com isso que nós estamos entregando a ele. Embora quando nós plantamos o grão, a gente não vê o processo que está acontecendo lá dentro da terra a princípio, amém? A não ser aquela experiência lá da escola, né? Quando a gente bota o feijão no algodão, né? Aí no algodãozinho molhado. E todo dia vai lá olhar, aí o bichinho pegou, se partiu. O bichinho se partiu. Aí ele vai, nasce um... Mas geralmente a gente planta e deixa lá e a gente não vê o que está acontecendo. Muitas vezes com a fé, a semente de fé que nós lançamos vai acontecer a mesma coisa. A gente vai plantar e a gente não vai ver o que está acontecendo. Não significa que o processo não está acontecendo. E que vai nascer uma grande árvore. Uma grande árvore. Amém? Aleluia. Plante a sua fé. Então o primeiro ponto é a fé não se baseia em circunstâncias, não se baseia em que vemos. O segundo ponto, Deus quer nos abençoar. Esse texto que nós lemos, ele diz que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se Deus quer nos abençoar, o que é que está acontecendo de errado que nós muitas vezes não temos sido abençoados? Então, o que é que está acontecendo? Que muitas vezes a gente ora e não vê a resposta à nossa oração. O que é que está acontecendo de errado? Então, se é vontade dele nos abençoar, nós precisamos aprender a pedir segundo a sua vontade. Em 1 João capítulo 5, nos versículos 14 e 15, se você quiser abrir, e se você quiser marcar esse texto, se você quiser guardar ele no seu coração, para que você tenha essa confiança no Senhor. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se nós estamos certos, se nós temos certeza de que aquilo que nós pedimos, estamos pedindo segundo a vontade dele, então não tem dúvida, vai ser feito. Amém? Certo? Mas aí como é que sabe qual é a vontade dele, meu pai? Como é que sabe? A palavra nos ensina. A palavra
palavra dele nos ensina. Lá na conclusão a gente vai ver algumas formas de como a gente ouvir a voz do Senhor, como pedir segundo a vontade dele. O terceiro ponto diz: a fé e a dúvida não andam juntos. A fé e a dúvida não andam juntos. Por quê? Porque a fé é a certeza de que algo vai acontecer. E a dúvida é a certeza de que não vai acontecer. Como é que você vai chegar em algum lugar? Uma hora você anda para cá, uma hora você anda para cá, gente. Como é que chega em algum lugar? No versículo 23 do capítulo 11, fala assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e eles não temeram o decreto do rei. Eles não tiveram medo nenhum no decreto do rei. Havia um decreto que se fosse nascido algum filho homem, esse deveria morrer, certo? Mas esse aqui não vai morrer não. Esse aqui não morre não. Era isso, essa a convicção de que os pais de Moisés tinham. E eles não temeram, eles não deixaram a dúvida entrar nos seus corações, o medo entrar em seus corações. Em Tiago 1, os versículos 5 a 7, irmãos, esses versículos são preciosos demais, assim, que a gente tem que crer na palavra de Deus, irmãos. Veja o que diz lá: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1, 5 a 7, amém? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então o que está dizendo aqui? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus e ser-lhe-á concedido, certo? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Então, falta sabedoria? Pede, que vai ser concedido. Aí no versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Veja bem, no primeiro versículo que eu li, ele fala de: se você quer sabedoria, pode pedir que Deus vai dar. E aí no último versículo que eu li diz assim, olha: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ou que alcançará do Senhor qualquer coisa. Não somente a sabedoria, mas qualquer coisa que você pedir. Se você pede alguma coisa para Deus, mas você se comporta como a onda do mar, que uma hora está lá, outra hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está aqui, venta e vai, vira para um lado, vira para o outro, não suponha que vai alcançar. Nós precisamos nos manter firmes na nossa fé, naquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, que Ele vai nos levar até esses objetivos, até essas coisas que Ele ministra aos nossos corações, que Ele fala em Sua palavra, as coisas que Ele, através do Seu Espírito, ministra em nós, e coisas que sejam para a glória dEle. Amém? O quarto ponto diz: quem tem fé obedece sem saber ao certo para onde está indo. Gente, essa é uma das partes mais difíceis, porque segurar assim o medo, a dúvida, dá, amém? Mas ir para algum lugar sem saber para onde está indo, ser conduzido com os olhos fechados, tendo total segurança naquele que te conduz. Abraão, quando está nesse texto do capítulo 11 de Hebreus também, amém? Abraão, ele sai e vai para um lugar que Deus disse que ainda iria mostrá-lo. Certo, Senhor, eu vou sair daqui da minha casa, tá bom, ok. Aí eu vou deixar, né, assim, todo mundo, tá bom. Pessoal aqui da igreja, tá certo, Pai, nós vamos. Para onde?
Não, eu ainda vou te mostrar no caminho. Foi assim que Deus falou com Abraão. Sai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, isso é fé. Por isso que o homem é chamado do pai da fé. Não só por isso, né? Ele creu, ele deixou ser guiado pelo Senhor. Andar em fé é dar um passo de cada vez e perguntar para o Senhor em que direção eu dou o próximo passo. Andar em fé é isso. Andar em fé é não depender de mim mesma. Andar em fé é não depender das minhas convicções, nem sequer das coisas que eu já aprendi. Nesses últimos tempos eu tenho desaprendido tanta coisa que eu já aprendi. Eu tenho desfeito tantas convicções que eu tinha, né? No Dia das Mães a gente fez aquele jantar com as mães, entre nós de comunhão, e foi muito bom. E as irmãs fizeram uma pequena homenagem para mim. E assim, eu fiquei muito lisonjeada, né? E aí, assim, os elogios são aqueles elogios, né? Sempre, né? Você é aquela pessoa que sempre assume seus erros. Você é aquela pessoa, né, que sempre puxa a nossa orelha. Você é aquela... Eu nunca, eu não me lembro de alguém ter falado alguma palavra fazendo homenagem para mim que não tem, assim, esses termos. Obrigado por você ser essa pessoa que sempre nos corrige. Mas não foi bem nesses termos, né? Das mulheres, das mães foi um pouco menos disso. Só que eu me lembro, né, dessa palavra. Toda vez que você prega lá, alguém falou, acho que foi a minha, você reconhece, né, alguma coisa que você mudou, alguma coisa que você cresceu. E realmente, eu vou fazer, eu acho que eu faço 49 agora. Eu já ia dizer que vou fazer 50, mas eu vou fazer só 49, porque ainda tem mais um ano, ainda tem ainda alguns meses até o 49, ainda tem mais um ano ainda para os 50, e antes eu ficava assim me queixando, né? Já vou fazer meu século, estou acabada, né? E eu não declaro mais isso, eu estou sendo renovado e restaurado todos os dias. Né? Ainda vou no salão, faz as mechas louras de novo, né? Que dá aquela renovada, pelo menos eu acho. E aí, a gente tem que viver aquilo que a gente crê. E aí eu creio que eu estou velha, acabada, morta, já pode me enterrar daqui a pouco. É assim que eu vou viver. Eu tenho que declarar e as coisas que eu creio, por isso que eu tenho que mudar a minha forma de crer. Amém? Então, irmãos, quem crê, quem tem fé, ele obedece sem saber para onde está indo. A cada dia tem que perguntar a Deus. A cada dia tem que ouvir a Deus. Não dá para ser independente. Não dá para andar somente por aquilo que sabe. Pelas coisas que eu já fiz e que já deu certo. Não. Cada dia, Senhor, o que eu tenho feito que está errado e que precisa consertar aqui? Pode vir, Senhor. Vem com a vara mesmo. Corrige mesmo, Senhor. Pela fé. Quem vive pela fé abre mão da estabilidade. Se essa estabilidade vier a comprometer a santidade ou a vontade de Deus. Vocês imaginam o quanto isso é difícil? Hebreus no capítulo 11 também, versículos 24 e 25 diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A Bíblia diz que foi através da fé que Moisés, ele abriu mão desse lugar de ser filho da filha de um rei. Não, você imagina ser filho da filha de um rei. Ser filho de um médico já deve ser uma coisa boa. Mas ser neto de um rei, gente. De vez em quando, eu acho que faz muito tempo que eu não conto. Mas quando eu nasci, minha mãe me deu para um médico. Aí, quando a minha mãe chegou em casa sem mim,
A minha avó mandou ela ir me buscar de volta. Minha avó falou assim: cadê o bebê? Aí a minha mãe disse: eu dei ela. Certo, pois volte lá e pode ir lá buscar. Filho é para ser criado. Onde come 2, come 3. E aí, tu já pensou, se eu fosse filha do médico? Graças a Deus, meu Pai, porque o Senhor não dá asa à cobra. Porque, gente, Deus conhece as nossas naturezas. O Senhor conhece quão tendenciosos nós somos para o mal. Quer dizer que filho do médico não volta para Deus? Sim, volta. Mas não quer dizer que se eu tivesse sido filho do médico, eu tivesse voltado para Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o quão tendenciosos nós somos para nos apegar às coisas. As nossas soberbas, nossas arrogâncias. Quando eu digo nossas, é assim, né? Referindo à minha pessoa. E aí o Senhor não permitiu, porque Ele conhece. Só que não fui eu que abri mão, não. Foi que abriram mão por mim. Mas Moisés, ele abriu mão de ser filho da filha de Faraó. Por quê? Porque se ele tivesse continuado ali, ele não teria cumprido o propósito do Senhor. Quando a gente lê, né, lá em Gênesis, a gente acha assim: o Moisés foi embora porque ele teve medo. Mas o que Hebreus diz, o escritor de Hebreus diz que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu isso a usufruir os prazeres transitórios que a vida de um neto de um rei poderia dar. Então não quero esses prazeres transitórios. Isso aqui tudo vai passar. Eu prefiro obedecer ao Senhor e viver por fé. Amém? Amém. Isso tudo porque ele sabia, irmãos, que havia uma recompensa. Havia uma recompensa. Ele iria ser sustentado pelo Senhor. E as coisas que ele iria desfrutar não dava para medir com nada do que os prazeres dessa terra poderiam dar. Amém? Amém. Então, jovem, eu quero te dizer uma coisa: vale a pena. Vale a pena viver por fé. Vale a pena abrir mão dos prazeres transitórios. Vale a pena deixar de fazer qualquer coisa, de viver qualquer padrão que você acha que está difícil abrir mão dele. Vale a pena. Para viver em santidade ao Senhor e fazer a vontade dele. Quem sabe daqui a pouco você não está abrindo o mar vermelho. Daqui a pouco você não está sendo usado pelo Senhor para salvar uma multidão e levá-la ao encontro da salvação do Senhor. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. O 6º ponto: a fé é acompanhada de ação. É necessário ter postura de fé. Em Tiago, no capítulo 2, os versículos 20 a 22, a fé é acompanhada pela ação. Tiago 2, 20 a 22 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se Abraão tivesse dito o que eu tenho para falar para os irmãos sobre isso, se ele só tivesse dito assim, né? Eu creio que Deus vai prover para si um cordeiro. Eu creio que o Senhor proverá para si um cordeiro. Foi as palavras que ele disse quando ele foi questionado a respeito, né, de... Eu acho que foi isso que quando Isaac pergunta. E aí ele fala: se ele tivesse só ficado em casa, irmãos, tivesse dito assim: não, eu creio, estou crendo aqui que o Senhor vai prover para si um cordeiro para o sacrifício. Sim, mas ele me pediu para eu ir lá e oferecer em holocausto meu filho. Se ele vai prover de uma outra forma que não seja o meu filho, mas ele não me pediu, então eu vou lá e obedeço. Ele fez isso por fé. Ele agiu com fé. E a Bíblia diz que não existe
fé sem obras, que a fé sem obras, ela é inoperante, não tinha dado em nada. Se Abraão tivesse ficado lá na casa dele, declarando. Nós precisamos andar de acordo com a nossa fé. Veja bem, outro caso, né? A pessoa, ela está precisando de um trabalho. E aí ela fica em casa, deitada no sofá, jogando o dia inteiro no celular, ou então assistindo a Netflix, ou seja o que for. Aí ela fica declarando nos intervalos: o Senhor vai me dar um emprego. Eu creio que o Senhor vai me dar um emprego. Pela fé eu já estou empregado. Me respondam, esse emprego vai vir, minha gente? Tem que ir lá, sair batendo nas portas, entregando o currículo, falando com os contatinhos, amém? A fé sem obras, ela é inoperante. Quem tem fé, além de agir de acordo com a fé, ele também declara com a boca a sua fé. Marcos 11, 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse, Marcos 11, 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja bem, Jesus, ele fala isso em um contexto em que ele deu uma palavra, né? A figueira e a figueira no outro dia passaram e a figueira estava seca. Os discípulos ficaram espantados: olha, mestre, o senhor falou para aquela figueira e ela realmente está seca, acabou a figueira. E aí ele diz: olha, se você tiver fé, eu afirmo que se você disser, não é somente se você crer, mas se você disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e mais uma vez, não duvidar no seu coração, mas crer no que você diz, assim será com o monte. Então a gente vai crer que o monte vai ser lançado, só que a gente não vai só crer, a gente vai dizer. Só que a gente não vai só dizer, a gente não vai duvidar daquilo que a gente está dizendo. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: vou dar um exemplo com relação aos filhos, porque filho é um bicho que testa a nossa paciência, testa a nossa, assim, a nossa determinação, irmãos. Vocês não sabem não, se imaginam, só quem tem que sabe. Você declara assim: meu filho é uma bênção, profeta do Senhor. Eu declaro, meu filho é obediente, meu filho é um santo de Deus. E aí, no próximo momento, aí o filho faz aquela, né? Aquela peripécia. Aí fala assim: a peste de menino teimoso. Rapaz, não tem jeito não, essa criatura. Isso aí só Deus, viu? Às vezes não diz nem só Deus, diz nem Deus. Essa pessoa, a incredulidade da pessoa. Só que você acha que você vai lá, vai orar: Senhor, transforma meu filho. Senhor, que ele seja uma bênção nas tuas mãos. Senhor, certo? Mas aí na hora de você usar a sua boca para colocar a sua fé em prática, aí você vai usar a fé no inimigo, né? A fé nas palavras do cão. Porque todas essas declarações são do inimigo, irmãos. Essas declarações não são de Deus para a vida dos nossos filhos, não. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles profetizarão, a promessa lá de Joel, capítulo 2, que os nossos filhos profetizarão, acontecerá nesses últimos dias, tá? Nos meus dias, amém? E os meus filhos já profetizam, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, se você disser e não duvidar, aquela mulher do fluxo de sangue foi muito interessante, que ela disse assim: ela dizia, enquanto ela seguia a Jesus: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela dizia isso: se eu apenas tocar, eu serei curada. A gente precisa ter essa fé. Se eu apenas tocar,
A gente precisa ter essa fé. Diz esse monte, sai daqui, lança-te no mar. Monte de problema, monte de perturbação. Sai daqui e lança-te no mar. Amém, igreja? Amém. Mas, afinal, como obter fé? Como viver assim? Romanos 10:17 diz: a fé vem. Ouvir o quê? Tem como ter fé sem ler Bíblia? A nossa fé é alimentada através da leitura da palavra, através de ouvir a palavra. A gente quer ser uma pessoa cheia de fé, não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. Não tem tempo. Diz que não tem tempo, né? A gente diz que não tem tempo, mas tem tempo para outras coisas, gente. Como é que não tem tempo para alimentar a nossa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu acho lindo. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27 diz: e aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Vocês lembram lá no começo, quando a gente falava que se a gente orar a vontade de Deus, a gente tem a resposta? Quem é que sabe toda a vontade de Deus? O Espírito Santo. Ele conhece toda a vontade de Deus. E Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Muitas vezes a gente vai orar e a gente vai com o nosso coração aflito, inquieto, e começa a falar um bocado de palavra até sem sentido, e a gente começa a se maldizer na presença de Deus. O Espírito Santo, Ele nos ajuda e nos ensina a orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente precisa fazer essa parceria com Ele na hora da gente orar. A gente precisa perguntar a Ele: o Senhor quer que eu ore? A gente precisa orar no Espírito. Quem já é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, ora em línguas. Quem não é batizado no Espírito Santo, busca ser batizado no Espírito Santo. Não banaliza orar em línguas. Uma ferramenta preciosa de andar em comunhão com Deus, de ser edificado em Deus. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Aleluia. Então, irmãos, é assim que nós devemos viver. No capítulo 12 de Hebreus, o autor, ele fala foi assim que viveram. Irmãos, eu tenho certeza que eu pulei um ponto aqui que eu achei ele muito precioso. Eu pulei, quer ver? Tá aqui. Desculpem, mas se não acontecer, né, uma coisa dessa, não sou nem eu que preguei. Olha, as atitudes de fé, elas nem sempre são agradáveis pra gente. Porque até aqui a gente só falou de coisas boas, não é? De frutos bons da fé. Ai, a gente colhe coisas boas, amém. Mas as atitudes de fé, elas nem sempre são agradáveis ou confortáveis para nós. No capítulo 11, no versículo 35 em diante, diz assim: se você tiver com o texto aberto aí, só para você não deixar de crer nisso que está escrito. A partir do versículo 35 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém? Só que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu acho linda essa parte do texto. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E eles andaram em fé.
eles andaram em fé numa recompensa muito maior do que coisas dessa terra. Eles criam que os benefícios que eles tinham para usufruir do Senhor, eles são muito maiores do que simplesmente essas coisas terrenas que a gente sempre fala. E Deus colocou essas coisas nos corações deles. Eles foram torturados e muitos deles, o que eu acho lindo nesse texto é que eles não aceitaram o seu resgate. Eles foram torturados, eles tinham a oportunidade de serem resgatados, mas a Bíblia diz que eles não aceitaram o seu resgate. Preferiram ser torturados. Porque eles queriam obter uma superior ressurreição. Apocalipse fala desses. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Se o Senhor te chamar, irmão, para viver esse caminho de fé aqui que esses homens escolheram, aceite. Aceite, porque existe algo muito maior. A terra não é digna dessas pessoas. Aleluia. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com a parte desse versículo, né, que diz, no capítulo 12 de Hebreus, diz que eles olhavam firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Que a gente possa viver assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que isso quer dizer? Ele é quem gera em nós essa fé. É a presença dele em nós que gera essa fé. E é ele que faz todas as coisas serem consumadas. Todas as nossas atitudes de fé serem consumadas. É Jesus que faz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, falar com Deus nessa hora? Amém? Pode fechar os seus olhos e pode falar com Deus sobre aquilo que Ele ministrou ao teu coração nessa noite. Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e eu sei que ela foi enviada no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, deixa o Senhor ministrar qual a vontade dele que é perfeita na tua vida.